com vocês 5 hipóteses para a discussão de como tornar vivo na política e por que não considerar uma política algo estático e por que devemos todo o tempo estar revendo e pensando e reflexionando sobre uma política. E depois, rapidamente, vou fazer uma narrativa da revisão da política nacional de promoção da saúde. Pero antes, com a charla de Jaime, que me afectou muito, eu aqui estava agarrando o computador e isso, essas duas diapositivas para um exemplo de que nós hacemos algumas vezes, não? Para lutar contra a hegemonia dos fatores de risco em nossa formação, não? Então, eu pongo isso para os estudantes. Eu bromeio que estava em um taller de alimentação saudável para adultos maiores. Eles perguntam, então, que imaginação tem do que seria um taller de alimentação saudável para adultos maiores. A maioria diz, ensinar aos viejitos como comer comidas saudáveis, como fazer jugos de frutas, como fazer sopas, coisas assim, porque o imaginário da gente está muito focado para a coisa dos fatores de risco, não? Os 4 famosos, não? Que é o tabaquismo, o sedentarismo, o colesterol e a falta de atividade física, a comida toda. Então, não é isto. Este taller que eu participei foi caipirinha, chicharrones e frijoles negros, a famosa feijoada para os idosos, para os adultos maiores. A gente então me pergunta, o que isso tem a ver com fatores de risco? Isso é uma loucura, vamos matar os viejos. Eu falei, não se mata os viejos. Porque a principal questão dos idosos é a depressão, a falta de redes sociais, não? Então, se eu organizo um taller com que tem caipirinha, chicharrones e frijoles negros, isso melhora a confidencialidade, a convivência da gente. Então, acá quizás seja a próxima da determinação social, não? Pelos problemas de los viejos. Então, esta é uma broma que há formas de lutar contra a hegemonia dos fatores de risco. A gente diz, a feijoada deve ser sem gordura, não, sem graça. Não, é buena, entendeu? Então, creio, não les parece saudável esse taller com caipirinha, frijoles negros e chicharrones para os nossos sábados pela manhã, não? Uma forma de encontro, favorecer os encontros. Então, nós outros salubristas podemos actuar assim, creio que porque, viste, nossa atuação é anteplacer, não? Comida, sexo, drogas e bebidas são coisas buenas. São coisas muito buenas. E nós trabalhamos que não se pode beber, não se pode tomar, não se pode fazer sexo, não se pode fumar, não se pode beber drogas. Então, nós, a saúde coletiva hegemônica é anteplacer, não? Então, creio que uma forma de combater a hegemonia pelos fatores de risco é cair na lógica de classe. Nós estamos construindo muito mais uma moral salubrista do que uma lógica de prazer em nossas vidas. Isso foi Jaime, me afetaste. E outra afetação que Jaime me deu também, o que nós estamos fazendo na saúde pública, eu creio, não? É que nenhuma vida vale menos. E esta frase de Gabriel Garcia Marques também me impactou. A única possibilidade que um humano mire a outro de arriba para abaixo é quando um está caído e o outro lhe dá sua mão para levantá-lo. Esta é a única possibilidade que pode haver aqui entre a gente. E aí, então, creio que para a saúde coletiva, hoje, em Brasil, isso é importante, essas são palavras de ordem possíveis, não? Pluralidade na invenção da vida, nenhuma vida vale menos, não? Abaixo o fascismo contemporâneo que deseja eliminar a diferença, não? Então, eu creio que a diferença é aquele que vale menos, não? Então, creio que estas frases deste grande colombiano, Gabriel Garcia Marques, uma homenagem à Colômbia, a Gabriel Garcia Marques, às colegas de acá, a Jaime Breu,
y como un intento mismo, ninguna vida vale menos, nosotros no tenemos el derecho de olhar abajo para el otro humano. Ok, ya que ustedes no reaccionaron a la conferencia de Jaime, yo lo reaccioné. Ok, vamos ahí. Primera hipótesis, ¿no? Yo, la ruta de la conversa, voy a presentar las 5 hipótesis para la discusión de cómo tornar viva una política y después rápidamente cómo fue desarrollada la revisión de la Política Nacional de Promoción de Salud de Brasil. La primera hipótesis, la formulación de políticas es un campo de disputas, ¿no? Y ahí hay disputas y múltiples atravesamientos. Entonces trago un inglés que se llama Stephen Ball, que reconoce que hay disputas todo el tiempo en la producción de políticas, todo el tiempo hay formulación, producción de nuevos textos, por lo tanto hay producción de texto en todos los contextos de producción de nueva política. Esto entonces para mudar un poco el sentido de la forma tradicional de analisar un ciclo de política, ¿no? Entonces Ball va a contestar la tradicional manera lineal de se analisar un ciclo de políticas, que se avalia con, primero se forma la agenda, después se hace la formulación de las políticas, después se implementa y después se evalúa, ¿no? Entonces, es un campo de disputa y todo el tiempo está habiendo producción de discursos, de textos. Entonces, la política, cuando se formula, ya no es más la misma política. Ya hay ahora ejemplos de Brasil, que cuando nosotros formulamos trabajamos con la revisión de la Política Nacional de Promoción de la Salud, un mes después, por causa de un fato, un contexto, el ministro de la Salud, junto con su equipo, alteró algunas cosas de la política, porque el contexto mudó, cambió. Entonces, política es un campo de disputas, un campo de discurso, un proceso constante de reformulación y de discurso. Para esse processo de revisão que hicimos da Política Nacional de Promoção em Brasil, fuimos um pouco ver como se dá a formulação ou a manifestação de políticas nacionais de promoção da saúde no mundo. Então, poucos países explicitam uma política nacional de promoção da saúde como tal. Nós encontramos, isto foi uma coisa não muito sistemática, mas encontramos em Nigéria e Sri Lanka drafts, políticas em borradores como uma política tal. Outros países têm uma política como imagem objetivo. Então, por exemplo, na Austrália, a política se chama Health Country by 2020, né? País mais saudável em 2020. Nos Estados Unidos tem saúde da população, Health of the People. No Reino Unido tem Health of the Nation e Canadá, saúde dos canadenses. E nem sempre essas políticas de promoção da saúde são formuladas pelo Ministério da Saúde, quizás por gabinete de governo. Então, esta é uma forma. Há outras, por exemplo, Eslovênia, Coreia, Japão, mapeiam suas capacidades nacionais para promover saúde, sem, entretanto, formular uma política nacional, mas muito mais em termos de capacidade. E alguns países, como Nova Zelândia e Tailândia, por exemplo, têm agências ou fundações nacionais de promoção da saúde. E acá não posso perder a oportunidade de perguntar aos colombianos como se manifesta acá em Colômbia a promoção da saúde. Há uma política, há fundações, há mapeio. Alguém pode dizer como é essa política acá? ¿Quiere, Lorena? Por favor. Uma política escrita, Política Nacional de Promoción de la Salud de Colombia, ¿cómo es? Yo no soy la más experta en política pública de promoción de la salud. De hecho, de lo que puedo hablar es que nosotros tenemos un curso de promoción de la salud que hace una contrapropuesta a la política pública. Porque la política pública está enfocada básicamente a factores de riesgo, a estilos de vida saludable y básicamente se maneja desde las instituciones de salud como, entre comillas, una falsa educación para precisamente llevar a la gente a hacer cosas que muchas veces no quieren hacer. Entonces, desde la maestría en salud colectiva, lo que hemos hecho es un análisis de ese tipo de políticas
ponerlas en crítico y poder plantear una nueva promoción de la salud que la llamamos más promoción de la vida y que la queremos construir desde los colectivos, desde la base. Pero el gobierno tiene una política nacional de promoción de salud. Interacción. Gracias. No me paso por aquí, que ese micrófono se atrás. Como en Colômbia se compara assim? No, un país que tiene una política. ¿Cómo es Colombia? No hay, como alcancé por ahí a escuchar el profe Mario, no hay una política explícita. Nosotros tenemos el Plan Decenal de Salud Pública, que es como la carta política pública en este momento, y tiene un enfoque promocional de la salud bastante fuerte, ¿sí? Ahí es donde nosotros entonces, integrando nosotros con otros elementos que manejan los enfoques del Plan Decenal, por ejemplo, un enfoque diferencial, bueno, otros enfoques que hacen parte del Plan Decenal, nosotros desarrollamos eso dentro del marco político, pero no hay algo específico. Okay. Entonces son enfoques promocionales, sí, pero no hay un texto específico que se dice Política Nacional de Promoción de la Salud de Colombia. No hay muchos países que tienen, ¿no? Como ustedes pueden ver. Pero nosotros defendemos que es quizás necesario explicitar esto, porque muitas vezes se diz que promoção da salud é algo transversal, e quando é algo transversal, todos podem ser. Então, pero quais são as diretrizes, quais são os objetivos? Então, o grupo, quizás algo corporativo, eu sou coordenador do grupo de trabalho de promoção da saúde e desenvolvimento sustentável do Abraço, e nós então defendemos que os países explicitem uma lógica, uma forma de fazer política nacional de promoção da saúde, e não só enfoques. Ok, seguimos. Muy buena. En Brasil, en 2002, se empezó un proceso de formulación de políticas públicas, de una política nacional de promoción de la salud, un proceso de negociación. Esto fue liderado por el Ministerio con el apoyo de la OPS, y consegue impactar al final un texto, ¿no? que está aquí disponible, y a política de 2002, entre comillas, porque não se traduziu em uma portaria, em algo formulado, promulgado, tem uma ênfase em la intersetorialidade e na participação social. Então, esta é um pouco. E digo isso porque depois, lá de 2006, que é a política que foi promulgada no texto, não tem tanto este ênfase. Em 2006, então, empieza el proceso de elaboración de la Política Nacional de Promoción de la Salud, con representantes de los gestores, el CONAS, el Consejo Nacional de Secretarios de Estado de Salud, y con el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud y la academia, ¿no? Este proceso se dio en dos etapas, y aunque se reconocía la necesidad y la presencia de setores de movimentos sociais, eles não foram influentes na formulação da política. Então, se pode dizer que foi uma política mais da gestão com algum apoio da academia, não? E aí se promulgou uma política nacional de promoção da saúde com o objetivo de promover a qualidade de vida, a redução da vulnerabilidade dos riscos da saúde relativa aos seus determinantes e condicionantes, não? Segunda hipótese, não, para manter políticas vivas, não? Há uma babel entre as políticas públicas e a vida cotidiana, não? E todos sabem, né, o mito bíblico da Babel, que os homens construíram uma torre para alcançar Deus, e Deus se quedou muito enojado com isso. Então, de hoje em diante, vocês, os homens, não vão se entender, vamos produzir uma língua. Cada país, cada pueblo, cada tribo vai ser uma língua distinta, não? Eu não tenho nenhuma pretensão totalizadora para reverter castigo divino que dificulta a comunicação entre os seres humanos, não? Quizás nossos dois amigos, Naomar e Carraleiro, dizem isso: a comunicação imperfeita é precisamente a brecha através da qual podem filtrar as possibilidades de emergência do novo. Então, não é grave, não é um problema que haja diferentes linguagens, diferentes possibilidades no mundo. Todavia,
as regras, a lógica como organizamos a vida, baseada em modos de gerir a vida, impidem que as necessidades sociais sejam cumpridas. Por exemplo, acá um homem vai ao hospital e a regra diz: o senhor não pode entrar no hospital com o perro, não? Pero o perro está grudado no culo do tipo, não? Então, há uma contradição acá entre a regra, a linguagem normativa e a necessidade do sujeito, não? Então, me parece bem clarito. Como hace isso? Acá, as enfermeiras sabem que não podem dar em perro no hospital, pero o perro está... Como se hace? Quando há essa contradição, essa dissonância entre uma linguagem, a norma e a necessidade do sujeito, não? Então, isto porque em São Paulo, isto não é um estudo, mas apenas sinais, generação de hipóteses. Em 2013, a cidade de São Paulo cumpriu 450 anos e um periódico importante, a Folha de São Paulo, foi à academia e buscou com 10 especialistas de cultura, de educação, finanças, habitação, urbanismo, transporte, quais são os principais problemas da cidade de São Paulo. E cada um dijo quais são os principais problemas. Também foi à periferia da cidade e buscou grupos de jóvenes e les perguntou também quais eram os principais problemas da cidade. Não houve coincidência entre o que pensava a universidade, os especialistas, e o que pensava a gente em seu cotidiano. Ao mesmo tempo, nós fomos ao programa de governo da municipalidade e vimos que havia uma dissonância entre o que pensa a evidência científica, a vida cotidiana e o que o governo pensa em fazer. Então, nós dizemos que aí é uma babel entre a evidência científica, a necessidade cotidiana da gente e o que o governo pensa em fazer. Então, por isso, há que continuamente tensionar as políticas para ver se o texto escrito, que muitas vezes está baseado em evidência ou em recursos, está de acordo com a necessidade social. Então, por isso, temos que mirar todo o tempo as políticas públicas. Terceira hipótese: o mundo caminha e as políticas vão se quedando viejas, não? Isso em Brasil, não sei se está certo. Jaime, como se diz fila em castelhano? A fila que se hace em... Fila também? Cola, né? Então, todavia a cola se movimenta, né? Então, acá foi, viste, em 2013, 7 anos após a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, o Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção do Ministério da Saúde propôs uma ação de atualização e reflexão da política frente a novos compromissos internacionais e nacionais. Por quê? A política era de 2006, pero em 2011 houve um decreto que regulamentava algumas atividades necessárias para a regionalização em saúde. Em 2011 tivemos a conferência de alto nível da Organização das Nações Unidas que trabalhou doenças crônicas não transmissíveis. O Ministério da Saúde criou um plano nacional de estratégia para enfrentamento das doenças crônicas, das enfermidades crônicas. Em 2011, tivemos em Brasil a declaração de Rio da Conferência Mundial de Determinante Social da Saúde. Aunque esta declaração oficial foi contestada por um conjunto de outras organizações, havia diferenças desta declaração em relação à política de 2006. A declaração da Conferência de Rio, mais 20, não? E a declaração da 8ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde, saúde pelas políticas. Então, um conjunto de textos, de coisas na agenda nacional, internacional e nacional também, que deixaram a política de rica. Então, sempre uma política tem que dialogar todo o tempo com a agenda nacional e a agenda internacional, porque muitas vezes é uma política que se queda antiga, não? A quarta hipótese, a Política Nacional de Promoção da Saúde de 2006 era muito mais prevenção que promoção. Aunque ella tinha o nome de Política Nacional de Promoção da Saúde, era muito mais preventivista. Estava em sintonia com a agenda internacional e com os compromissos que o governo brasileiro havia firmado. Não? Acá é muito mais uma agenda do CDC,
¿no? Y acá entonces, sí, muchas de las actividades se permanecen, pero pudimos poner la formación y educación permanente acá y sacar un poco la lógica preventivista y controlista. Entonces, algo que dejo para discusión. La quinta hipótesis. La Política Nacional de Promoción de la Salud no explicita el debate de la determinación social de la salud. E aqui, como se diz, por exemplo, palavra, não? A saúde como produção social de determinação múltipla e complexa exige, demanda a participação ativa de todos os sujetos envolvidos em sua produção, na análise e na formulação de ações que visem a melhoria da qualidade de vida e a impossibilidade do setor sanitário responder sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis para a população. É claro que reconhece que há uma determinação fora do setor saúde, pero não vai a fundo nas raízes desta lógica de determinação, não? E aí nós outra crítica que se hace à política, que a política é muito mais uma ação programática do que uma política que poderia ser duradoura, sustentável. Então, pudimos aqui, não está, incluir eixos temáticos transversais que dialogavam com a lógica operacional e os temas prioritários, eles não eram um fim em si mesmo, eles eram conectados com lógicas temáticas transversais, em que a determinação social da saúde, a equidade e o respeito à diversidade eram um ponto. Então, como se atuar isto a nível do território, com articulações inter, com participação e controle, que questões relacionadas com a gestão, a educação, o monitoreio, a produção, pero acá então está a lógica de intervenções. E aí, agora eu vou para a narrativa. Eu levantei as 5 hipóteses por como se manter uma política viva e agora vai ser uma narrativa de como o processo de revisão foi feito. Está publicado acá na Revista de Ciência e Saúde Coletiva, disponível no Cielo, texto completo, e nós denominamos isto como processo de revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde, múltiplos movimentos simultâneos, não? Múltiplas possibilidades de encontros foram organizadas para que a política pudesse ser revisada. Então, esses foram os motivos. Hicimos talleres regionais, 7 talleres regionais, 12 no Nordeste, um foi teste, 12 no Sudeste, um Norte, um Sul e um Centro-Oeste. Nas 5 regiões brasileiras, não? Pensando na lógica de que a gente dos lugares pudieram participar, entendendo que na política nacional tem que pensar o local e regional, não? O Informe SUS, que é um formulário online, onde a gente pode llenar e participar do processo como proletários do ciberespace, não? Que é uma lógica também de pedir a gente esse trabalho. E também quando hacemos o check-in, né? Quando compramos coisas pela internet, né? Assim, proletários. Banco também, né? Quando hacemos trabalho, banco, né? Nós somos trabalhadores dos bancos, das companhias aéreas e das tendas de TV, ar-condicionado. Anteayer eu comprei um ar-condicionado para meu sobrinho por la internet. Então, trabalhei para lá, paguei e trabalhei. Aqui também é um questionário cerrado, questões abertas. Então, os proletários pela formulação de políticas também pelo ciberespace. Hicimos um Delphi com universidades, um intersetorial, hicimos uma consulta ao Conselho Nacional de Saúde, hicimos uma apresentação e um taller com o Conselho, hicimos oficinas de sistematização, onde hicimos a meta-leitura de todo esse trabalho para uma organização de uma matriz que eu vou mostrar. Então, acá, a gente que participou, quase 2.000 pessoas, 1.545 pelo Informe SUS, 32 no Delphi, nos Delphis,
intersetorial, intrasetorial, universidade e nas oficinas, não? A gente de que representação, quase involucrando 2.500 pessoas nesse processo de revisão da política de uma forma compreensiva, não? Acá foram, digamos, os momentos mais ricos, não? Onde hicimos os estagiários, né? Identificamos as práticas desenvolvidas pelos participantes, acá então, com tarjetas, e trabalhamos valores e princípios, que antes a política era uma política despossuída de valores e princípios. E promoção da saúde, enquanto um imperativo ético, quizá tenha que ter que valores e que princípios se basam nesta política, não? E aí se organizou erros operativos, identificação e seleção desses erros e aplicação do modelo de referência. E construímos uma lógica que hablamos de redes de compromisso, tarjetas postales. Ao final de cada taller, a gente escrevia um postal e dizia: "Mi compromisso personal para o fortalecimento da promoção da saúde no Brasil é", como uma possibilidade de construir redes de compromissos sociais com as 12.000 pessoas que participaram. Só para ter uma ideia, em cada região do Brasil havia priorização de um tema distinto. Então, essa lógica de pensar temas nacionais, muito mais por interesse do governo federal do que levando em conta as realidades. Então, por exemplo, para o norte, acesso e mobilidade era uma prioridade, não? Para a promoção da saúde. No Nordeste, desenvolvimento local, saúde de trabalho e territorialização seriam prioridades nordestinas. Em Centro-Oeste, que é onde é o maior produtor de soja do Brasil, os agrotóxicos, também lazer e cultura era uma questão importante. Então, cada região definiu um tema distinto. E no Sudeste, a alimentação saudável para o Sudeste, por isso que agora vai haver no Brasil uma Conferência Nacional de Alimentação sustentabilidade alimentar e nutricional, e o tema é o que é comida de verdade no campo e na cidade, para discutir um pouco essa questão da produção e do consumo de alimentos. Aí é um tema importante. E no Sul, onde há a tradição do pressuposto participativo, né? A gestão participativa era uma prioridade para eles. Então, para demonstrar que políticas nacionais, quando aterrizam em nível local, regional, nem sempre estão aterrizando de acordo com as prioridades. Então, essa é uma questão importante, como que se dialogam as necessidades locais, territoriais, regionais, com interesses federais, nacionais, não? E para o Conselho Nacional de Saúde, a prioridade seria diálogo com outros setores para já do setor saúde. E como hicimos a meta-leitura dos múltiplos movimentos, porque este conjunto de atividade generou muitas recomendações, temos momento 1, momento 2 e momento 3, e essas oficinas de sistematização trabalharam na matriz de análises. Essa matriz de análise pensou então o que era macro, micro e meso, em termos da estrutura da política, não? Os princípios, os objetivos, as diretrizes. Então, a partir da construção dessa matriz analítica, se construiu então a nova estrutura da política de promoção da saúde, à esquerda, como era em 2006, e a nova estrutura que introduziu valores e princípios, temas transversais, eixos operacionais e temas prioritários, para que uma política não seja apenas uma ação programática, que seja realmente dê uma diretriz política à ação que se pensa em fazer. Algum ganho, se construiu um glossário, que nós chamamos de pacto semântico, a participação se ampliou, nos aproximamos mais das realidades regionais, se pudo problematizar as práticas, se construiu uma perspectiva para planos de ações locais, territoriais e regionais, e se produziu com as redes de compromisso, vínculos e compromissos com a gente, não? Este foi um retorno. O CONASEMS é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que ao final da promulgação da política nos envia este documento que diz como sugestão, sugerência, seria muito importante programar em nossos futuros eventos
uma discussão sobre esta nova política que está muito mais próxima daquilo que de hecho consideramos como a ação municipal em promoção da saúde, menos comportamentalista e mais responsável no enfrentamento dos determinantes condicionantes da saúde. Luta dura que tivemos com os sócios, os parceiros, os representantes de Abrasco. Então, isso foi um reconhecimento dos gestores do processo de revisão. O grupo, não, sempre há gente por detrás dos formulários. Então, o grupo que participou, e aí o grupo do Ministério, o grupo de Abrasco, o grupo de trabalho de promoção da saúde. E aí, então, em 11 de novembro de 2014, se publica a portaria. E como observar daqui adelante? Não, se ela não é política viva, a política está promulgada, mas a vida segue, a cola movimenta, há um montão de coisas. E aí entra um pouco a coisa da saúde coletiva. Uma colega em Brasil concluído um doutorado e que estabeleceu um pouco essa lógica translacional, não? Entre a saúde coletiva e as políticas, não? E para ver se a saúde coletiva influencia o SUS ou se o SUS está capturando a saúde coletiva, não? Porque há necessidade de diálogo, mas não podemos ser siameses. Então, a saúde coletiva em Brasil é siamesa com o SUS. Há 15 possibilidades de pensar a saúde coletiva em relação à política do SUS. Uma mirada distante ou ser do SUS e ser da saúde coletiva ao mesmo tempo. Então, acá há uma discussão interessante que nós estamos fazendo, não? E na lógica micropolítica, em Brasil, por exemplo, há 32.000 equipos de saúde da família. Este trabalho desta colega mostrou que, aunque temos uma política nacional de estratégia de saúde da família, podemos dizer que há 32.000 políticas de saúde da família, porque todos governam, todos regulam, todos fazem gestão. Então, há sempre que pensar que as políticas não são o que está escrito no texto. Então, ao mirar coisas para já da política, para que ela seja viva, vamos observar o que a gente está fazendo dentro da concepção de promoção da saúde, mesmo que isso não esteja no texto da política, não? Texto, discurso, disputas, ações, efeitos, muito mais do que formação, formulação, implementação e avaliação da política. E aí pensar na política como dispositivo, não como algo absoluto, não? O governo como parte do processo. É clarito que na América Latina muitos dos recursos estão principalmente na mão do governo. Pero a gente hace política mesmo que essa não seja uma política formal. E pensando então a política como dispositivo, quizás podemos mantê-la mais viva do que se considerarmos a política em absoluto, não? E o que seria uma investigação viva sobre a política nacional de promoção da saúde, né? Qual seria o ponto de partida para pensar uma genealogia de uma política, não? Aí em Brasil eu pus em 2002 como um ponto de partida, pero uma semilla de uma política não empieza quando se torna texto, não? Então, há que se pensar a genealogia da política, das disputas que estão em jogo. E aí, uma evidência clara, 2014, a política de saúde foi promulgada por o ministro, pero em 2015 foi incluída na política a questão do parto natural, como parte da campanha da promoção. Sabe por quê? Porque o Brasil é campeão, não somos mais campeão mundial de futebol, mas somos campeão mundial de cesarianas, não? Não cesariana, se diz? Parto cesárea? 82% dos partos no Brasil são cesáreos. 82. Então, é uma questão de saúde, de vida. Então, por isso, uma questão política, o ministro da Saúde, isso não estava no texto oficial, pero desencadenou uma campanha promocional, publicitária, e incluiu, então, o parto natural como parte da política de saúde.
E aí, uma investigação viva sobre a política seria pensar que texto, que discurso, que disputas, que ações e que efeitos, não formação de agenda, formulação, implementação e avaliação. E também uma outra coisa, uma avaliação compartilhada de uma política, como estava dizendo, todos governam, todos regulam e todos fazem gestão, não? Avalia quem formula, avalia quem faz e avalia quem usa, não? Nesse sentido, uma avaliação compartida de uma política é que inclui todos os sujeitos nesse processo. Aún mais, a compreensão de uma política como dispositivo também é fundamental para olhar a política além da política, não? E aí perguntar a nós outros, uma política é indutora ou produtora? Seria um convite à invenção ou um dispositivo aprisionante? Seria política emancipatória ou doutrinária, não? E aí, pensar os locais intersetoriais por el mundo para allá da política nacional como prisão. Por que estou dizendo isso? Porque a tendência que nós outros, da saúde coletiva principalmente, quando evaluamos uma política, dizer que a política é tímida, que a política não é compreensiva. Quizás, se podemos cambiar o termo tímida e limitada para tímida e não compreensiva para limitada. Quizás as políticas têm que ser limitadas, as políticas públicas têm que ser limitadas para que a gente possa fazer coisas também para a política, não? E aí, estou traindo isto, o caso de São Paulo, não? E a disputa pelo espaço urbano. Atualmente em São Paulo, creio também que em Bogotá isto ocorreu, está sendo uma disputa forte entre os autos individuais, as bicicletas, os transportes públicos, o espaço urbano, não? E isso é muito uma parte importante de promoção da mobilidade segura que o intendente, o alcalde de São Paulo está fazendo, não? E aí a broma que eu hago é: será que o intendente leu a Política Nacional de Promoção da Saúde? Creio que não. Então, a política é um dispositivo, outros estão fazendo coisas, e como que nós, na saúde, podemos perceber os múltiplos movimentos simultâneos que estão sendo feitos para allá dos governos para melhorar a vida, não? Então, um pouco isto que queria dizer. E minha obsessão atual, quero seguir conversando este tema com vocês, e por favor, não deixem de ir a Curitiba! Maio de 2016, a Conferência Mundial de Promoção da Saúde do Brasil. Esta é a minha obsessão, como também pensar na política como dispositivo. Um beijo, graças.